Graça e paz, meus irmãos! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. É um prazer ter você conosco. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Pois bem, nessa presente lição, iremos tratar sobre convicção. E eu não sei se você já encontrou pessoas assim, ou você conhece pessoas que se comportam dessa forma. Por exemplo, você chega para ela e pergunta assim: você é cristão? Por que você é cristão? Então aquela pessoa chega para você e responde: Eu acho que eu sou cristão. Meu pai é cristão, minha mãe é cristã, eu nasci na igreja, eu vou pra igreja todo domingo. Eu acho que por isso que eu sou cristão. Agora, assim, eu não tenho muita certeza se eu sou cristão ou não. É porque eu gosto de outras coisas. Mas assim, Jesus morreu por mim, não foi? Então, eu acho que eu sou de Cristo, eu sou cristão. Eu não sei se você conhece pessoas que se comportam assim, que não têm convicção da sua chamada, convicção do que faz, convicção de onde vive, convicção do seu propósito. E é com isso que eu quero te apresentar a nossa 11ª lição, que tem por título Cultivando a Convicção Cristã. Está datado de 10 de setembro de 2023. Por isso, meu querido, a partir de agora nós iremos analisar, à luz da Bíblia Sagrada, tendo como exemplo o apóstolo Paulo e as suas convicções do seu chamado e da obra do Senhor, e também como nós devemos nos comportar diante daquilo que Deus propôs para nós. Com isso, fica comigo porque tem muita coisa boa para você a partir de agora. Roda a vinheta. Meu amado irmão, minha amada irmã, pegue sua caneta, seu papel, para fazer as anotações, pegue também a sua Bíblia nesse momento, porque iremos ler nosso texto áureo e nossa verdade prática. O texto áureo se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 2 e o versículo de número 3. Veja comigo o texto na tela. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Nossa verdade prática nos diz: o cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempo de adversidades. Tendo lido para você o texto áureo e a verdade prática, eu te convido a nós lermos a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 1 a 12. Acompanhe mais uma vez comigo esses textos aí na tela. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas, havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas, como fomos aprovados de Deus, para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glórias dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes, fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos éreis muitos queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois, trabalhando noite e dia, para não sermos pesado a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco, os que crestes. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós como um pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Meus queridos,
Tendo lido a nossa leitura bíblica em classe, essa lição não trouxe uma palavra-chave. Porém, eu entendo que uma palavra fundamental para destacar para você aqui é a palavra convicção. E os dicionaristas definem convicção da seguinte forma: convicção é a ação de convencer. Isto é, ter uma ideia ou opinião sobre algo de modo obstinado, crendo absolutamente naquilo que acredita e transmitindo isso para as outras pessoas. Quando nós falamos no âmbito da fé, no âmbito religioso, convicção pode ser entendida, meu querido, como sinônimo de fé, visto que a pessoa convicta em Deus, por exemplo, é aquela que tem plena certeza de sua existência. A palavra convicção também vem do latim, da palavra convictio. E eu destaco para você aqui um versículo que simboliza bem o que é convicção. Se você olhar comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo de número 7, o texto nos diz: porque andamos por fé e não por vista. Isso é sinônimo de alguém que tem convicção da sua chamada, convicção do Deus a quem serve. Com isso, meu querido, eu te convido para nós irmos para a nossa introdução e nossos tópicos dessa lição. Meus amados irmãos, o nosso primeiro tópico tem por título Convicção Espiritual e está dividido em 3 subtópicos, a saber, primeiro, poder do Espírito, segundo, confiança em Deus e terceiro, fidelidade na pregação. Pois bem, vivemos em um mundo, como nós já temos falado aqui desde o começo desta lição ou dessas lições, desse trimestre, o terceiro, de incertezas. Um mundo que prega que não há uma verdade absoluta, que tudo é relativo, tudo depende, tudo pode. Depende do local, da hora, do momento. Uma hora é verdade, outra hora não é verdade. E essa falta de convicção, infelizmente, tem adentrado dentro das igrejas. É por isso que vivemos um evangelho de muitas pessoas que não têm convicção para onde vai, para quem serve, qual é o seu propósito e quem é o seu Deus. E é nesse momento de incerteza, nesse mundo que também já conseguiu entrar em várias igrejas, que esta presente lição vem nos despertar e nos mostrar qual é o nosso real objetivo, qual é o nosso propósito e te chamar para uma reflexão. Será que você tem convicção do seu chamado? Será que você tem convicção da sua salvação? Será que você tem convicção do Deus a quem você serve? São perguntas que nós precisamos parar, meditar, refletirmos, olharmos para a nossa vida e vermos como nós estamos nos comportando diante dessa problemática que é tão presente nesse mundo moderno, ou nesse mundo pós-moderno. E é sobre convicção que nós precisamos falar hoje, né? O tema da nossa lição deixa bem claro. O tema é o seguinte: cultivando a convicção cristã. E o que há de um cristão se ele não tem convicção? Isso não só na área cristã, mas em qualquer área, do trabalho, dos estudos, da universidade, aonde você for. Se uma pessoa não tem convicção, ele não passa confiança para as demais pessoas. E é por isso que o Evangelho de Cristo tem sido abandonado por muitas pessoas, porque falta convicção aos seus líderes, falta convicção para aquelas pessoas que estão na liderança. Mas aqui nós aprenderemos, à luz da Bíblia Sagrada, como exemplo do apóstolo Paulo, o quanto ele passou de convicção para as pessoas que foram os seus discípulos, para as pessoas que o instruíram. O apóstolo Paulo, meu amado irmão, é um exemplo a ser seguido em nossa geração. É um homem de Deus que teve convicção para que ele foi chamado, da sua missão. E essa convicção foi a centelha que fez com que ele não desistisse nos momentos difíceis da sua caminhada. Foi essa convicção que pôs ele de pé quando as adversidades bateram à sua porta. E eu creio e acredito que ao findar dessa lição, você possa estar mais convicto do que no começo deste ensinamento aqui, nesse momento comigo. Eu espero que ao findar dessa lição você possa dizer: Otoniel, eu já tinha convicção e agora eu tenho mais convicção ainda. Se você está como aquela pessoa, como no começo eu falei, em dúvida sobre a tua convicção, que você possa terminar essa aula aqui convicto da tua chamada e do teu Senhor. E se você não tem convicção alguma, eu te convido a você abrir o seu coração nesse momento, nesses minutos que nos restam, para ouvir a palavra de Deus e deixar o Espírito Santo trabalhar em teu coração. Pois bem, o nosso primeiro tópico fala sobre o poder do Espírito. E para você ter convicção,
para um cristão ter a plena convicção, ele precisa acreditar, ele precisa confiar no poder do Espírito. Esse Espírito que habita dentro dele, que ele é templo e morada desse Espírito Santo. Como base nisso, nós usamos o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, que tinha por objetivo, meu querido, para ir para outras cidades. Qual era a cidade que o apóstolo Paulo queria proclamar o evangelho? Na Europa. Isso seria na Bitínia, anote aí, seria pregar o evangelho na Bitínia e na Ásia. Esse era o objetivo do apóstolo Paulo. No entanto, quando ele estava na sua segunda viagem, ele ouve uma voz que chama eles assim, olha, passa, né, e vem para a Macedônia. Ele vê uma visão. Essa visão está lá em Atos capítulo 16 e o verso 19. Então, vai lá e verifica. O texto diz, passa a Macedônia e ajuda-nos. Veja que o objetivo traçado pelo apóstolo Paulo na sua segunda missão, na sua segunda viagem missionária era a Ásia e a Bitínia. Mas lembre-se que ele foi impedido pelo Espírito Santo de ir para esses locais. Logo, ele escuta isso, meu querido, ele tem essa visão. E nessa visão, esse homem lhe falava, passa a Macedônia e ajuda-nos. Meu querido, quando o apóstolo Paulo escutou isso, sentindo o Espírito Santo, sentindo Deus o dirigi-lo, então ele não hesita, mas ele então vai e faz o que Deus tinha mandado para ele através daquela visão. Ele para aquela outra rota e vai agora para essas cidades. Está com ele ali Silas, Timóteo e Lucas. Ambos eles navegaram para a Macedônia. Você, mais uma vez, pode perceber isso em Atos, capítulo 16, versículo 11 e 12. Chegando a Filipos, meu querido, Filipos era uma colônia de Roma. Você sabe muito bem que ele expulsa o demônio de uma moça. E para dar continuidade a isso, deixa eu falar do segundo subtópico, porque ele já nos ajuda a entender melhor essa lição. Confiança em Deus. Pois bem, quando o apóstolo Paulo chega, meu querido, em Filipos, nessa colônia que é romana, então aquela moça que você vê que ela sempre está falando que era um homem de Deus, esse é um homem de Deus, ela era uma adivinha. E essa moça adivinhava por meio de demônios e trazia muito dinheiro aos seus senhores. Mas nós sabemos que o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, repreende os demônios que haviam naquela moça e aquela moça é liberta. Vendo os donos daquela moça, pois ela se tratava de uma escrava, os seus senhores vendo aquilo, sabendo que o apóstolo Paulo e Silas trouxe para ele prejuízo, pois eles não ganhariam mais dinheiro, então o apóstolo Paulo e Silas é preso. E quando eles estão presos ali, você sabe, é açoitado por varas, né? Açoitado várias vezes, e vale ressaltar que é açoitado de forma irregular, né? Porque o apóstolo Paulo era também um cidadão romano. E como um cidadão romano, ele deveria passar por um júri legal. Não foi isso que aconteceu. Ele é colocado numa parte inferior da cela junto com seu amigo, e ali depois de açoitado é preso as mãos e os pés ao tronco, e ficam ali, né? Você sabe, todo dolorido, todo chicoteado, apanhado. Mas isso, meu querido, é como eu falei para você, o crente que tem convicção da sua chamada, que tem convicção de quem está com ele em meio às adversidades, ele não teme. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele vê aquela visão, ele escuta o chamado, ele obedece o chamado e ele tem certeza, tem convicção de quem chamou ele para atravessar aquela Macedônia. Então ele não tinha medo do que acontecesse com ele. Ele não tinha a sua vida por preciosa. É tanto que quando ele expulsa esse demônio, como eu falei para você, e ele é açoitado e preso, se fosse outra pessoa que não tivesse convicção do seu chamado, qual seria aí? Vou parar. Vou ficar triste. Cadê Deus, né? Deus me chamou, me mandou para cá e agora eu estou aqui açoitado, apanhando, sofrendo, cheio de vergonhas das varas. Cadê Deus nesse momento? Cadê Deus para me salvar dessa surra, para me salvar dessa prisão? Mas esse não é o posicionamento, esse não é o comportamento de quem tem uma convicção com Deus. Paulo e Silas, mesmo sofrendo com dores, é claro, preso, qual foi a atitude deles? Vamos adorar. Vamos louvar ao Senhor.
Vamos exaltar a Ele. Por quê? Porque nós sabemos, parafraseando aqui, nós temos convicção de quem nos chamou para essa grande obra. Convicção é tudo, meu querido. Conhecer a Deus e ter convicção do seu chamado é tudo. E você sabe muito bem que quando eles começam a louvar e adorar o Senhor, um terremoto acontece. As cadeias são quebradas. As correntes e as algemas são jogadas ao chão. E não só o apóstolo Paulo, mas todos estão livres. Aí eu te pergunto, Deus é poderoso ou não é? É poderoso. Mas Deus tinha algo maior a fazer naquele local. O carcereiro, olhando aquela situação, ele se desespera. E agora? O que será de mim? O que será? O que é que eu vou justificar para Roma? Cadê os presos? E Paulo diz, olha, não se desespere. Estamos todos aqui. Ô meu querido, e a pergunta daquele homem é, né? O que eu faço para ter a vida eterna? E diante daquilo tudo, o carcereiro faz uma pergunta, que essa deve ser a pergunta de todo aquele que ainda não aceitou a Cristo como Salvador. Está lá em Atos capítulo 16 e o versículo 31. E eles disseram, versículo 30 primeiro, perdão, e tirando-os para fora disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Que é necessário que eu faça para me salvar? E o apóstolo Paulo respondeu no verso 31, e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Veja, primeiro um milagre da libertação daquela mulher, e depois os açoites e a prisão de Paulo e Silas resultou na salvação de uma família. Deus tem sempre os seus planos bem definidos. Os planos de Deus não falham. É por isso que nós devemos ter convicção do nosso chamado. Meus queridos irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa. Nada pode abalar um crente convicto. O comentário bíblico do Novo Testamento, de aplicação pessoal, ele vai dizer a seguinte coisa para nós. Somente esta coragem sobrenatural poderia ajudar os homens a enfrentar a perseguição com ousadia, porque a ameaça da oposição não tinha ficado para trás em Filipos, ou seja, não foi apenas em Filipos que Paulo e Silas e os demais foram perseguidos. Em Tessalônica, os inimigos tinham iniciado uma revolta contra Paulo e Silas e seus ensinos. Os líderes judeus tinham declarado que Paulo e Silas eram culpados de traição contra César porque estavam professando fidelidade a outro rei, Jesus. Isso é interessante eu ressaltar aqui, porque no período romano, naquele período, qualquer outro culto que fosse a outro deus era tido como ilegal e valeria a pena de morte. Por quê? Porque o Deus de Roma, o Deus era o rei de Roma. Então toda adoração deveria ser destinada a César. E nesse ponto aqui, eles dizem que Paulo está traindo. Você veja que quem está dizendo isso não é um pagão, são os judeus. Os judeus estão culpando Paulo e Silas de serem traidores, por estarem ensinando as pessoas a adorarem e a professarem outro rei, que não é César, mas sim Jesus. Veja que situação. Então, aquilo que tinha se começado em Filipos, de perseguição, deu continuidade em Tessalônica. Mas isso não foi capaz de parar o apóstolo Paulo e nem tampouco Silas. Amém, meus amados irmãos? Com isso, meu querido, nós trazemos uma bela reflexão para os nossos dias. Vivemos em uma geração, e isso é visível por todos nós, que há perseguição. As perseguições têm aumentado grandemente contra a Igreja de Cristo e contra aquele que prega o verdadeiro evangelho. Não estou falando daquele que prega o falso evangelho, um evangelho de facilidade, um evangelho que não tem lutas e não tem perseguições. Mas aquele que prega o evangelho, um evangelho de dor, um evangelho de renúncia, um evangelho que também tem muita glória, que tem muita operação de milagres e autoridade da parte de Deus, esses sim são confrontados, esses sim são perseguidos. Assim como o apóstolo Paulo e os seus amigos foram perseguidos, a Igreja de Cristo hoje passa pelo mesmo problema. Mas entenda, a cada perseguição que se levanta contra nós, há um propósito maior da parte de Deus em meio a essa perseguição. Assim como houve na salvação daquela pitonista, daquela moça que adivinhava, assim como houve também na vida desse carcereiro e de tantos outros, creia, acredite, tenha convicção de que em meio às adversidades, Deus está trabalhando, usando você poderosamente nessa geração.
Nosso último subtópico desse primeiro tópico fala sobre fidelidade na pregação. De uma coisa é certa, o apóstolo Paulo não abriu mão de pregar o evangelho de Cristo como ele é. É isso que tem acontecido em nossa geração. Muitos têm aberto a porta, têm deixado de lado o verdadeiro evangelho para pregar um evangelho de facilidade, um evangelho de barganha, um evangelho conveniente. É por isso que nós não vemos mais muitas igrejas com pessoas com transformações. O que aconteceu com o evangelho de Cristo? O apóstolo Paulo disse que o evangelho de Cristo é o poder de Deus e esse evangelho traz transformações. A pessoa passa de ser uma velha criatura a uma nova criatura. Mas isso não tem sido percebido nas igrejas, em muitas delas aqui no Brasil. Por quê? Porque em vez de o mundo se amoldar à palavra de Deus, é a igreja que tem se amoldado à vontade do mundo para ganhar os não crentes. E isso não pode acontecer. O apóstolo Paulo em nenhum momento ele negociou o evangelho de Cristo. Em nenhum momento ele negociou as verdades bíblicas. Custe o que custar. Martinho Lutero, quando ele foi chamado por Roma para negar as suas teses, para voltar atrás daquilo que ele disse, olha, a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Ou seja, a verdade de Deus deve prevalecer, seja na bonança, seja na paz, seja na perseguição, seja em meio à guerra. A palavra de Deus deve ser pregada como ela é. Então, meu querido, para um verdadeiro crente que tem convicção na palavra de Deus, há 3 coisas fundamentais na vida dele. Ele precisa crer no poder do Espírito Santo, ele precisa confiar em Deus e ele precisa ser fidedigno na palavra, naquilo que Deus o confiou para ele levar. Que ele seja um mensageiro, mas um mensageiro que prega tanto rosas como também espinhos. Com isso, eu te convido para nós irmos para o nosso segundo tópico dessa lição. Nosso segundo tópico, meu querido, tem por título Convicção Moral. Está dividido também em 3 subtópicos. O primeiro, retidão nas ações, reputação ilibada e vida irrepreensível. Antes de iniciarmos nossos tópicos, eu quero te pedir, deixa teu like, compartilha, curte, comenta. Comenta aí o que você quer. Diga assim, Otoniel, eu preciso ouvir um vídeo acerca de tal tema. Deixa no comentário que eu vou lá, verifico e faço esse vídeo. Eu tenho dúvidas sobre tal tema. Vai lá, deixa no comentário. Quiser nos acompanhar no Instagram e no Facebook, está aparecendo para você agora. Vai lá e começa a nos seguir também, vê o nosso material lá, tá bom? Você que é novo no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para você receber as notificações. Outro ponto importante, se você precisar de slide dessas aulas que nós aplicamos, entre em contato conosco pelas redes sociais, que nós enviaremos para você por e-mail, tá bom? Meus queridos, quando falamos de retidão nas ações, precisamos ter em mente que o cristão, ele foi transformado por Deus quando ele aceitou a Cristo como o único e suficiente Salvador. Porque só há mudança de caráter, só há mudança de vida, só há mudança de comportamento se realmente, se genuinamente aquela pessoa se entregou para Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo de número 17, o apóstolo Paulo disse: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ou seja, se ele vivia uma vida de irretidão, se ele vivia uma vida fraudulenta, se ele vivia uma vida repreensível, agora ele vive uma vida de retidão, uma vida irrepreensível. Ou seja, há uma mudança da parte de Deus na vida, no caráter dessa pessoa. Para fundamentar mais ainda, eu destaco para você Efésios capítulo 4 e o versículo de número 28, que o texto diz: aquele que furtava, não furte mais. Aquele que trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Veja, o apóstolo Paulo exorta: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos. Ou seja, aquele comportamento retrógrado, aquele comportamento antes de aceitar a Cristo foi embora, porque ele agora é uma nova criatura. Então, o comportamento do cristão deve ser um comportamento de retidão nas ações. Que o mundo possa olhar para ele e possa falar: esse verdadeiramente é um homem, é uma mulher de Deus, através do seu comportamento. É por isso que, meu querido, as palavras, a oratória, o bom argumento, ele pode até convencer o indivíduo em um dado momento, mas é o nosso testemunho que arrasta. O testemunho fala mais alto do que as nossas palavras. Pode ter certeza disso.
O segundo subtópico fala sobre reputação ilibada. Ou seja, uma reputação limpa, para que o mundo olhe para você e não veja nada que lhe comprometa, nada que lhe vá de encontro com aquilo que você prega, aquilo que você ensina. Por convicção ilibada, meu querido, nós podemos dizer que é uma pessoa que é reconhecida a sua idoneidade moral. Eu posso destacar para você Atos capítulo 6 e o versículo de número 3. Outro ponto que eu destaco para você, que é o conceito de idoneidade moral, ela relaciona-se diretamente com virtudes de respeitabilidade, de honra, de dignidade, de seriedade e de bons costumes. Vou destacar mais uma vez para você. Quando falamos de conceito de idoneidade moral, estamos falando de respeitabilidade e honra, de dignidade, sinceridade e bons costumes. Para você ter uma ideia, um projeto que corre no Senado sobre o significado dessas duas palavras destaca a seguinte coisa. Reputação ilibada pode ser definido como uma situação em que a pessoa não teve e não tem contra si antecedentes de processos penais transitado em julgado ou processos judiciais criminais em andamento. Isso é um novo significado, um ressignificado que querem trazer para a palavra reputação ilibada. Isso é um projeto de lei que tem no Senado. Já para a idoneidade moral, ele define que é o atributo da pessoa íntegra, imaculada, incorrupta, que no agir não ofende os princípios éticos vigentes em dado lugar ou época. Então, tendo isso como significado e exemplo, é isso que o apóstolo Paulo, que a palavra de Deus nos convida a termos uma reputação ilibada, com esse significado a qual eu trouxe para você aqui nesse momento. Outro ponto que eu destaco aqui para você é que o apóstolo Paulo teve uma reputação ilibada. Isso fica bem claro quando nós olhamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo 6, a parte A, que ele diz: e não buscamos glória dos homens, nem de vós e nem de outros. O apóstolo Paulo estava dizendo, a obra que eu faço, o trabalho que eu faço para o Senhor, aquilo que Deus me deu para eu fazer, não é para me gloriar, não é para eu ser o centro, não é para eu me destacar, para eu ser a pessoa mais importante. Não. O apóstolo Paulo tinha em mente que aquilo que Deus colocou para ele fazer, não era ele a pessoa mais importante. Ele era apenas um vaso escolhido por Deus para fazer a sua obra. Como fica bem claro em Atos, né? Ele é um vaso escolhido para pregar para os gentios. E ele entendeu muito bem isso. Que nós possamos entender isso. Que a nossa reputação seja ilibada e que nós possamos pregar o Evangelho de Cristo, fazer a obra do Senhor, não para nos promover, não para sermos o centro, mas para que Cristo seja a pessoa principal no nosso viver, na nossa conduta, nas nossas palavras e no pregar do Evangelho. É interessante que J. Packer, no livro Na Dinâmica do Espírito, ele vai dizer que a nossa função, o nosso trabalho é o trabalho do holofote. E você sabe que o holofote ele não clareia a si, mas clareia a outrem. Então, esse é o nosso trabalho, apresentar Cristo para o mundo, apresentar o seu plano de salvação e que ele irá voltar para buscar a sua igreja. Precisamos clarear isso na mente do indivíduo e o Espírito Santo, ele fará o trabalho de convencer aquele indivíduo do pecado, da justiça e do juízo. Meu querido, com isso, você percebe que o apóstolo Paulo ele adotou uma conduta em todo lugar. Não era uma conduta em um canto ilibada, em outro canto não era ilibada, não. Aonde o apóstolo Paulo chegou, ele foi um exemplo. A sua conduta não mudou, a sua postura não mudou. Ele foi um exemplo para mim e para você, que possamos ser esse exemplo. Em nenhum momento ele tentou ter vantagem e nem honra para ele. Você percebe que o apóstolo Paulo ele trabalhou, ele era um fazedor de tenda. E ele fez isso para não ser pesado à igreja. Ele deixa isso bem claro no texto da leitura bíblica em classe que eu e você lemos. Ele diz, olha, eu não fui pesado para com vocês, mas quando eu estive aí, eu trabalhei de dia e de noite, ou seja, mesmo fazendo a obra do Senhor, pregando o Evangelho, o apóstolo Paulo trabalhou, porque ele sabia da dificuldade das igrejas, do problema, né, da falta de alimento para muitos irmãos e da pobreza também. É claro que o apóstolo Paulo também recebeu doações. Não quer dizer que o apóstolo Paulo não recebeu, mas ele deixa bem claro que quando ele teve a oportunidade, ele sempre trabalhou para não ser pesado a ninguém. Infelizmente, vivemos em um mundo que, e eu já entro no terceiro subtópico, uma vida irrepreensível,
de muitos pregadores que cobram cachê altíssimo, cantores, 50, 60 mil para cantar na igreja. Ora, dai de graça aquilo que de graça você recebeu. É claro que você precisa de uma ajuda de custo para viajar para outro estado. Você precisa ter um local para ficar ali enquanto você vai cantar ou pregar à noite. Isso é claro, isso é certo, você precisa se alimentar. Não é disso que nós estamos falando. E também não estamos dizendo aqui que a igreja não pode levantar uma oferta para ajudar aquele irmão que de bom grado veio pregar ou veio louvar ao Senhor. Não é isso. Estamos falando de pessoas que têm agências, que cobram altos valores para fazer a obra do Senhor. Mas o apóstolo Paulo deixa bem claro aqui para mim e para você que essa não é a conduta de um verdadeiro cristão. Meu amado irmão, uma vida irrepreensível, ou seja, precisamos ter uma vida irrepreensível para com Deus, para com o próximo e para com nós mesmos. Não adianta você ter uma vida irrepreensível apenas para com um. Não. Precisamos ser santos, precisamos viver em santidade em todos os contextos. Não adianta, meu querido, ter uma vida irrepreensível apenas na igreja. Ah, fulano na igreja é um santo, né? Quantas histórias a gente não vê por aí que as pessoas contam que a mulher trouxe todas as suas roupas, tudo que tinha para casa, e para a igreja, perdão. E quando chega na igreja, perguntam para ela, por que você trouxe? Ela diz, porque eu quero morar aqui. Porque aqui na igreja meu marido é um santo. Ou seja, o comportamento dele não era o mesmo na sua casa. Diferente do apóstolo Paulo, que o comportamento dele foi o mesmo aonde quer que ele foi. Isso sirva de exemplo. Infelizmente, vivemos uma geração assim, de pessoas que se comportam desse modo. Efésios 5:27, meu querido, vai dizer, para apresentar a si mesmo, igreja, gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Essa deve ser a nossa conduta. É assim que nós devemos nos apresentar como templo e morada do Espírito Santo, para com Deus, para com o próximo, para com o mundo, para com a sociedade. Ter uma vida irrepreensível. Eu ainda destaco para você, meu amado, 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 16 ao 23. É um texto mais longo. Então leia em casa aí com mais tempo para você. Mas também eu destaco para você 2 Tessalonicenses, capítulo 3, e o versículo de número 9. E o texto diz, não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes. Ou seja, o apóstolo Paulo se fez exemplo, mostrou como deve ser o comportamento de um verdadeiro cristão, para que os demais irmãos seguissem ele e assim vivessem uma vida irrepreensível, uma vida ilibada e uma vida em retidão. Então eu quero recapitular para você. O cristão, para ter uma vida convicta, ele precisa crer no poder do Espírito Santo, confiar em Deus e ser fidedigno à mensagem do Evangelho. Para isso também, ele precisa ter retidão nas ações, reputação ilibada e vida irrepreensível. Com isso, vamos para o nosso terceiro e último tópico. Nosso terceiro e último tópico tem por título Convicção Social. E está dividido em 2 subtópicos. Primeiro, bem-estar comum e dedicação altruísta. Pois bem, meu querido, como bem-estar comum, nós precisamos aqui enfatizar a seguinte coisa. Há muitos movimentos por aí que pregam que a mazela desse mundo, os males desse mundo, as desigualdades sociais e as corrupções são advindas do cristianismo. Mas eu quero dizer a você que isso não é verdade. O Evangelho de Cristo é um evangelho que promove bem-estar para a humanidade. Pois bem, quando nós pregamos o Evangelho de Cristo, convidando o homem a sair de uma vida pecaminosa, nós estamos convidando a ele a viver uma vida de bem-estar. Como assim, Otoniel? Pois é o pecado no mundo que trouxe a desigualdade, que trouxe as doenças, que trouxe todo tipo de malefício que existe hoje. Não o cristianismo, mas o pecado. Então eu digo que a gente, quando prega, a gente promove o bem-estar, porque nós estamos convidando essa pessoa a sair desse tipo de atitude que leva ele a viver numa vida imoral, numa vida pecaminosa, numa vida distante de Deus. É nos aproximando de Deus que nós realmente vivemos o bem-estar. Eu destaco para você 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e o versículo 17. Aqui eu quero destacar para você o poder da palavra de Deus nesse âmbito em resgatar o homem da situação deplorável que ele vive. A palavra de Deus nos diz, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir o homem em justiça. Você pode perceber que o Evangelho de Cristo convida o homem a sair dessa vida imoral. E o apóstolo Paulo continua,
para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Além de tirar você dessa vida pecaminosa, ele te instrui a viver uma vida em santidade com Deus. Eu destaco para você ainda Tiago, capítulo de número 2, versículo de 15 a 17. Vá anotando aí. Tiago, capítulo 2, do versículo 15 ao 17. E se o irmão ou irmã estiver nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Veja, o que é que Tiago está falando? Do que adianta você falar bonitinho, do que adianta você ensinar se você não colocar isso em prática? Tiago chega a dizer, que proveito tem nisso? Porque a fé sem as obras é morta. E lembre-se, essa obra vem proveniente da tua fé, e não que a fé venha trazer algum resultado para a tua salvação, que isso fique bem claro. Mas aquele que é salvo em Cristo, que teve a sua vida transformada, ele tem essa atitude das suas boas obras. Então aqui fica bem claro que o bem-estar comum é também promovido, fomentado pela palavra de Deus, como ficou bem claro nesse texto. Você percebe que Abacuque, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, que todo aquele problema que estava acontecendo, a sentença nunca saía, injustiça, tantos males naquele período de Abacuque, era provindo justamente da desobediência do povo, do pecado e deles terem se distanciado dos caminhos do Senhor. É por isso que eu digo, os males desse mundo são advindos do pecado. Eu quero concluir esse nosso primeiro subtópico do último tópico com um texto que está lá em Tiago, capítulo 4 e o versículo de número 17. Eu quero que você guarde bem esse texto na sua mente. Tiago, capítulo 4 e o versículo 17. Diz assim, ó: aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Você percebe que além de a Bíblia Sagrada nos incentivar a fazer o bem para a comunidade, ela ainda nos diz que aquele que tem a possibilidade e sabe fazer o bem e não faz, é pecado. Um ponto aqui que eu abro aqui, interessante, é o seguinte: as igrejas, não é pecado a igreja terem movimentos, terem campanhas, terem grupos, associações para ajudar os menos favorecidos, aqueles que vivem problema de miséria, aqueles que vivem com injustiça, porque vivemos em um Brasil de muita injustiça, muita miséria, muitos males sociais. Então a igreja que faz esse tipo de movimento não tem pecado algum, desde que não faça isso como evangelicalismo, mas que faça isso para a honra e glória do Senhor. Não há problema nenhum em a igreja fazer esse tipo de campanha. Há muitas igrejas e há muitas associações no Brasil evangélica que faz esse tipo de movimento, ajudando os menos favorecidos. Com isso, vamos para o segundo subtópico, que fala sobre dedicação altruísta. Meu amado irmão, percebemos desde o começo o apóstolo Paulo, que foi um homem que se dedicou a fundo ao evangelho. Independente do que aconteceu com ele, das dificuldades que ele passou, do quanto ele foi açoitado, do naufrágio que ele sofreu, apanhou em tantos lugares, foi em uma certa vez picado por uma víbora, ele não abriu mão de pregar o evangelho. Ele tinha esse fervor, essa centelha no seu coração que fazia com que ele pregasse o evangelho. É claro que o apóstolo Paulo também deixa claro que aquele irmão que vive da obra, ele pode sim comer e pode ser sustentado da obra. O apóstolo Paulo que diz que não há nenhum problema com relação a isso. Viu? Isso que fique bem claro. Isso lá em Atos, capítulo 18, verso 3, vai dizer assim, ó: e como era do mesmo ofício, ficou com eles, e trabalhavam, pois tinham por ofício fazer tendas. Isso era o comportamento do apóstolo Paulo, para não ser pesado com os irmãos. No entanto, meu amado, aquele irmão, mais uma vez ressaltando, que trabalha, que vive da obra, ele precisa ser sustentado. E isso não há problema nenhum nesse sentido. Para fundamentar isso que eu estou falando para você, eu destaco 1 Coríntios, capítulo 9, o versículo de número 14. O texto diz: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. Corroborando com o que o apóstolo Paulo falou. Com isso, eu concluo lhe dizendo: não desista do seu chamado,
Que você possa sair dessa aula com mais convicção. Use o apóstolo Paulo como exemplo. E não desista em meio às dificuldades e às adversidades. Pois Cristo te chamou para essa grande obra. Viva para Cristo de corpo e alma. E se entregue para Ele. Porque coisas maravilhosas e coisas grandes Deus há de fazer através da sua vida. Forte abraço e fique na paz.